Doutor, mas o direito é do meu filho, então se o pai trabalha, isso não devia fazer diferença, certo? É uma dúvida muito comum e apareceu aqui esses dias no escritório quando uma família buscou o BPC para uma criança com deficiência. Tem um ponto muito importante aqui. Ter a deficiência reconhecida não significa automaticamente que todos os requisitos do BPC já foram preenchidos. Eu quero explicar por que a renda familiar nessa análise entra e o que é que a avaliação social procura compreender. E por que que as despesas com transporte, medicamento, terapia e até alimentação precisam ser documentadas? Por que que a renda dos pais entra na conversa? Primeiro, precisamos esclarecer uma coisa. O BPC é um benefício assistencial, não é uma aposentadoria que você contribui. Além da questão da deficiência, tem uma análise socioeconômica. E é aqui que muita gente se confunde. Pensa assim, meu filho tem autismo, meu filho tem laudo, a deficiência foi reconhecida, então o benefício deveria ser automático. Mas não funciona assim. Pode existir o reconhecimento da deficiência. Mesmo assim, ainda havia uma discussão sobre outro requisito do BPC, o econômico, da família. Por isso, quando existe uma negativa, uma das primeiras coisas que precisamos descobrir é qual foi o motivo dessa negativa. Foi não reconhecimento da deficiência ou foi econômico? Se foi reconhecida a deficiência e mesmo assim foi negado, o requisito é econômico. A família apresentou documentos médicos, a deficiência bateu, foi reconhecida e o critério de renda, o critério econômico, não foi atendido. Para uma mãe ou para um pai, em busca do benefício, isso parece muito contraditório. Como é que pode reconhecer a deficiência e negar o benefício? Estamos falando de dois requisitos diferentes. Entender isso é importante para a família não gastar energia tentando provar novamente uma questão que já está pacificada, que nem é o ponto da negativa. Se o problema apontado está na parte socioeconômica, é essa parte que precisa ser compreendida com atenção. Então, não olhe apenas para o dinheiro que entra em casa. O INSS faz isso, mas nós temos que pensar diferente. Chegamos a um ponto importante. Quando se fala dessa situação socioeconômica, muitas famílias olham só para a renda. Quanto meu marido ganha? Quanto eu ganho? Tem alguém trabalhando? Quantas pessoas moram na casa? Soma, divide e pronto. A realidade é que quem cuida de uma criança com deficiência pode ser muito mais complexa. Alguns exemplos. Uma mãe me explicou certa vez. Eu acabo gastando com Uber. Isoladamente isso parece uma despesa com transporte. Mas quando você entende a situação e percebe que aquela criança tinha grande dificuldade de utilizar ônibus, transporte público, então existe uma outra pergunta importante. Esse gasto está relacionado às dificuldades e necessidades daquela criança? Outro exemplo é a alimentação. Uma criança com seletividade alimentar importante pode aceitar poucos alimentos e isso pode gerar uma despesa diferente com a alimentação na família. Então, se existe um documento médico ou nutricionista dizendo qual é a seletividade ou que a criança não pode, tem dificuldade com o transporte público e você comprova isso pelo laudo e guarda os recibos do transporte e das compras de alimentos, fraldas, terapia, determinadas situações, você consegue fazer um link e provar a despesa e o custo da deficiência. Provar quem não pode trabalhar para ter que cuidar da criança, quanto essa condição interfere na base econômica da casa e por quê. Guardar comprovantes é importante. Aqui vem uma orientação que é simples, mas pode fazer muita diferença. A organização. Não espere a avaliação para começar a procurar documentos. Se existe uma despesa recorrente relacionada aos cuidados com a pessoa com deficiência, procure documentar adequadamente. Guarde aquilo que efetivamente corresponde à realidade da família. Receitas, prescrições, relatórios, comprovantes de medicamentos, documentos relacionados às terapias, documentação sobre a necessidade alimentar quando houver, comprovante relacionado a outros cuidados relevantes. O objetivo aqui não é juntar um monte de papel sem sentido, tá? O objetivo aqui é conseguir responder uma pergunta simples. Como eu demonstro essa despesa? Aí que tá o pulo do gato. Lembre-se, aquele papelzinho amarelo da máquina apaga, então tire foto ou xerox. O CAD único é outro ponto que merece atenção. O cadastro tem que refletir a realidade da família, tá? Não altere ou falsifique qualquer informação só porque alguém falou que assim é mais fácil conseguir o BPC. Isso pode criar problemas quando houver vistoria pessoal, tanto no judiciário quanto no administrativo. Se tiver alteração de renda, endereço, composição familiar ou outra mudança relevante, atualize a situação cadastral. A regra aqui é simples. Documentação e cadastro deve relatar aquilo que a família efetivamente vive, a realidade. E como se organizar? Uma forma prática é criar categorias, pastas, renda, composição familiar, quem vive na residência, quais são as fontes de renda.
Outra pastinha, saúde, laudos, relatórios, receitas, prescrições. Outra pastinha, tratamentos, terapias, acompanhamentos, deslocamentos. 4, despesas relacionadas com cuidados, medicação, alimentação específica, transporte, outras necessidades efetivamente existentes e documentos complementares, relatório da escola, que é muito importante, que ajuda a demonstrar a necessidade de apoio no cotidiano. Perceba que não estamos aqui ensinando ninguém a montar uma história para conseguir um benefício. Estamos falando justamente o contrário. É organizar a documentação para reportar a realidade para que ela possa ser demonstrada para o INSS e o juiz como ela é. Então, voltamos na pergunta do começo. O direito é do meu filho. A renda do pai e da mãe importa? A situação econômica da família faz parte do BPC. Mas analisar a situação não deveria ser olhar apenas e isoladamente um salário e tirar uma conclusão sem conhecer o caso restante. É preciso entender quais critérios se aplicam, quem compõe o grupo familiar e quem não compõe, quais são os rendimentos considerados e quais não são, para compreender a realidade daquela família. Uma lição importante: deficiência reconhecida pelo BPC não significa exatamente benefício concedido. Se você está passando por essa etapa socioeconômica, procure primeiro entender qual é o requisito que está sendo analisado. Organize documentos que representam a realidade da sua família. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a avaliação econômica do BPC, compartilhe com outra família que também tem essa dúvida. E no nosso blog temos um conteúdo completo sobre o assunto. Eu sou o Dr. Thiago Bonato Longo, sou advogado especialista no direito dos autistas. Estou aqui para ajudar naquilo que você precisar.